Hoje vamos falar sobre os 5 piores ensinamentos de Eclesiastes que Jesus desmentiu. Os últimos são os piores. Em quinto lugar, melhor nunca ter nascido. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta, e nem ao menos recebe um enterro digno, tem mais sorte que ele. Pois, de que lhe valeria viver 2000 anos, sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Eclesiastes 6 versículos 13 e 6. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda não têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 4 versículo 2 e 3. Nesses textos, o escritor deixa claro que quem não se diverte e não prospera, melhor seria ter nascido morto, deixando exposta sua visão materialista e menosprezando a oportunidade de ter um relacionamento de intimidade do espírito com Deus. Ele diz, claramente, que sem diversão carnal e terrena, não vale a pena existir. Jesus discorda disso em vários textos e níveis, ao ponto de se autodescrever como a vida. Ele imprime em nós a identidade de filhos de Deus. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. João 14 versículo 6. Já em João 10:10 da Bíblia diz, o ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Sim, Jesus falou sobre a importância de existirmos. Ele ensinou que a vida é um dom de Deus e, portanto, algo divino. Jesus foi claro quando ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para que as pessoas tenham vida e tenham em abundância. A vida é vista como um presente de Deus, e o uso adequado desse dom impele o homem a tornar-se como o mestre. Jesus perpetuou o conceito de relação familiar entre nós e Deus, através da vida. Como seria se nossos filhos preferissem nunca ter existido, por não ter o brinquedo que escolheram? O escritor foi muito infeliz nessa colocação. Quarto lugar, mulheres são piores que os homens. Entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres, não achei uma sequer. Eclesiastes 7 versículo 28. Esse texto dá mais uma base para todo o machismo estrutural que vivemos até hoje. Frases como, mulher não presta, mulher é o golpe, a mulher enganou o diabo, e por aí vai. A Bíblia contém várias passagens que mostram a relação de Jesus com as mulheres de seu tempo. Jesus frequentemente interagia com mulheres, incluindo aquelas que eram consideradas marginalizadas pela sociedade, como a mulher samaritana, João 4 versículos do 1 ao 42, e a mulher que foi pega em adultério, João 8 versículos do 1 ao 11. Ele também curou mulheres, como a sogra de Pedro, Mateus 8 versículos 14 e 15. E a mulher que sofria de hemorragia, Mateus 9 versículos do 20 ao 22. Além disso, Jesus teve discípulas mulheres, que inclusive o serviam com seus bens. A relação de Jesus com as mulheres de seu tempo era incomum para a época, já que as mulheres eram frequentemente desvalorizadas e marginalizadas na sociedade judaica. Jesus tratou as mulheres com respeito e dignidade, e muitas vezes desafiou as normas sociais ao interagir com elas publicamente. Sua atitude em relação às mulheres foi uma das muitas maneiras pelas quais ele desafiou as normas sociais e religiosas de seu tempo. Jesus provou em suas atitudes o valor das mulheres, inclusive, se mostrou para uma mulher, primeiramente, após a ressurreição, Maria Madalena, como relata em João 20. Terceiro lugar, o sentido da vida é comer, beber e se divertir. Recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Eclesiastes 8 versículo 15. O melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado do seu esforço, pois essa é a sua recompensa. Eclesiastes 5 versículo 18. Lembrando que, cronologicamente, o livro de Eclesiastes foi escrito depois do reinado de Davi, o que faz alguns estudiosos afirmarem que foi escrito por Salomão, e outros estudiosos afirmam ter sido escrito por um filho do rei, ou outros sábios do reino de Israel. O que acontece é que historicamente o povo já conhecia a Deus,
já se alegrava na presença de Deus e louvavam. Sabiam da importância de um relacionamento com Deus, da alegria e felicidade de adorar a Ele. Esses versículos pautam a vida materialista e sem a comunhão, que é o ideal da vida cristã. Em Efésios 1 versículos 5 e 9, Paulo escreveu: "Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, conforme o bom propósito da sua vontade, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo." De acordo com a Bíblia, o sentido da vida é conhecer Jesus Cristo e ter vida eterna através dele. A Bíblia também ensina que a vida tem como propósito glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Através de Jesus, podemos entender o verdadeiro significado da vida e ter esperança em um destino. Esse conceito de o sentido da vida ser comer, beber e se divertir foi desmentido com o texto: "Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade." João 1 versículo 14, onde afirma que a presença de Jesus fez a humanidade ver a glória do Pai, e esse é o sentido da vida: ver e viver a glória de Deus, seguindo o caminho, que é Jesus. Segundo lugar, o final de tudo é a morte. "Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles." Eclesiastes 9 versículo 5. "Pois de que lhe valeria viver 2000 anos, sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar?" Eclesiastes 6 versículo 6. Vale ressaltar que eles nessa época já conheciam o conceito de salvação, não como nós, que cremos na salvação pela graça. Eles criam na salvação pelo cumprimento da lei, mas sabiam da existência de uma vida com Deus, depois da morte. Esses versículos de Eclesiastes foram contestados quando Jesus falou sobre a morte em João 11 versículos 25 e 26, onde ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente." Além disso, a Bíblia ensina que a morte é o resultado do pecado, mas Deus enviou Jesus para levar o castigo por nós e nos dar vida eterna em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus é a verdade central da fé cristã, e nossa ressurreição é certa, por causa da ressurreição de Jesus. Jesus fala sobre a vida eterna em João 3 versículo 16, onde ele diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Este versículo é um dos mais conhecidos e amados da Bíblia, pois fala do amor de Deus, e deixa bem claro o plano da salvação e o porvir com o Pai. Primeiro lugar, trabalhar é ruim. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Eclesiastes 3 versículos 9 e 10. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol. Eclesiastes 1 versículo 3. Nesses e em outros versículos, o escritor desmerece o trabalho, como sendo algo de segunda importância, que só acrescenta fadiga e desgosto à vida humana. Colossenses 3 versículo 23, diz: "Tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração, como para o Senhor, e não para os homens." A Bíblia também diz que Deus ajuda aqueles que trabalham, e que devemos trabalhar para honrar a Deus e dar o nosso melhor. Disse-lhes Jesus: "Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." João 5 versículo 17. Se Deus Pai e Jesus trabalham, como nós poderíamos colocar o trabalho como algo de segunda importância? Enquanto trabalhamos, em qualquer função ou obra, aplicamos vários princípios divinos. Desenvolvemos a honra aos líderes, a honestidade, a lealdade, as mãos apressadas em fazer o bem, e cumprimos a ordem de Deus que diz que do suor do nosso rosto comeremos. Não que só seja válido o trabalho árduo, no calor, suando. Não é isso. É sobre ter esforço, superação, ser útil a toda a sociedade, e canal de bênção para as vidas ao nosso redor. O trabalho não deve ser amaldiçoado, ou coberto de murmurações. Como dito em Colossenses 3 versículo 23, que diz: "Tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração, como para o Senhor, e não para os homens." Outro texto importante está em 2 Tessalonicenses 3 versículos 10 e 11. "Se alguém não quiser trabalhar,
também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Qual sua opinião sobre os 5 piores ensinamentos de Eclesiastes que Jesus desmentiu? Já se inscreve no canal e deixa seu like. Obrigada por chegar até aqui. Paz profunda.